Olha, é uma proposta muito mirabolante e você acertou, Rodrigo, quando você disse que isso está preocupando o governo, porque todas as pesquisas de opinião colocam o governo federal como o principal responsável pelas altas combustíveis. Não adianta discutir se é culpado ou se não é, mas a verdade é que ele tem uma responsabilidade incrível sobre a gestão da Petrobras, sobre a gestão da importação e dos impostos em cima dos combustíveis. Então, existe essa preocupação, esse é o primeiro ponto. Esse segundo ponto, na verdade, ele está querendo fazer um desafio aos governadores, querendo jogar para dentro desse caldeirão de descontos os governadores dos estados para que eles baixem os impostos, ou seja, o ICMS, que é um dos maiores impostos em cima dos combustíveis. Ô, Rodrigo, temo dizer que apesar de que existe uma opinião muito favorável a respeito dessas mudanças, no momento de hoje o impacto seria muito pequeno. Eu vou explicar por quê. Primeiro, que a pauta do ICMS está congelada desde o ano passado pelos governos dos estados. Ou seja, vou dar o exemplo do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos a combustível nas bombas entre 7,29 e 7,59. Só que o governo do estado está cobrando o imposto, ou seja, aqueles 29%, em cima de 6,42. Então, a partir do momento que você faz uma mudança como essa, você vai corrigir a pauta, você aumenta aí em mais de 30 centavos, para depois disso você ter a baixa, que seria a isenção desses impostos. Olha, o governo federal ele quer aprovar uma medida que limita até 17% a cobrança em cima de combustíveis, energia e gás. Se isso acontecer, já vai ter uma baixa, apesar de não ser uma baixa tão considerável, pelo que eu expliquei agora há pouco, em relação ao ICMS estar congelado, certo? O segundo ponto é que ele fez um desafio aos governadores. Olha, quem baixar dos 17, quem pegar esses 17% e baixar, o governo federal vai recompensar financeiramente essa diferença para os estados. Olha, quem entende bem sabe, Rodrigo, que isso não quer dizer que não vá ter redução de impostos. Esse dinheiro vai sair de um canto para outro. Porém, nos preços dos combustíveis, isso vai ter um impacto positivo, sim. O que é que o governo não deixou claro? O período, né? Quando isso efetivamente ficaria claro, porque depende de um projeto de lei e depende da aprovação de uma PEC, Rodrigo. Você sabe que PEC é uma proposta de emenda à Constituição. Tem que ser votada duas vezes, maioria absoluta nas duas casas. Então, nós estamos em junho, eu não sei se o Congresso, em ano eleitoral, teria habilidade e velocidade para fazer isso acontecer. ô, Roberto, você fala aí que vai ter que tirar de um lugar e compensar em outro. Então é um chumbo trocado? É uma maquiagem? Apenas você vai ali, num determinado momento, dizer, ó, tá aqui, eu baixei o preço do combustível. Mas aí você vai ver outro tipo de compensação, outros produtos, outras coisas subindo. Ou seja, é um chumbo trocado, é isso? Olha, nesse caso da compensação do 17, eu não consigo enxergar outro caminho, Rodrigo. Porque quando o governo diz que vai ressarcir os estados, ou seja, se o estado diminuiu a alíquota de 17% para 5%, por exemplo, esses 12% será pago pelo governo federal. Ora, o governo federal vai tirar de onde esse dinheiro? Vai tirar dos impostos. A gente sabe que a gente está com um orçamento apertado. O governo anunciou novamente mais um bloqueio de contas do orçamento, porque não tem dinheiro para pagar educação, saúde, outros ministérios. Como é que ele vai arranjar esse dinheiro que especialistas falam entre 25 e 50 bilhões de reais? Então, assim, a proposta não está clara nesse sentido. Os governadores podem ficar cismados em fazer essa baixa, porque eles vão falar naquela expressão perda de receita, Rodrigo, que eu sou amplamente contra, não consigo enxergar na mídia, nos jornalistas, nos economistas, alguém que levanta essa bandeira sobre perda de receita. O que é isso? Eu não acredito em perda de receita quando você diminui impostos, Rodrigo.
Porque a partir do momento que você baixa 10% o imposto no preço de uma gasolina, nós estamos falando aí numa economia de 30, 40 centavos, por exemplo, certo? No litro de gasolina. Um cidadão comum que abasteça aí um tanque por semana, que eu acho difícil a média ser essa, mas vamos colocar um tanque por semana, a gente está falando aí numa economia de 15, 20 reais, 5 reais por tanque, ou seja, 100 reais por mês. Qual é o cidadão brasileiro que vai pegar 100 reais por mês, vai investir no offshore nos Estados Unidos, vai investir em ouro, vai investir em ações na empresa do Elon Musk? Ou seja, o cara pega essa receita e traz para dentro do Estado, para dentro da sociedade, compra mais feijão, coloca mais combustível, roda mais de carro, ou seja, esse dinheiro fica dentro. Você tem um deslocamento de receita quando você baixa o imposto. Você não tem perda de receita. Mas os estados, o governo federal usam muito essa expressão como forma de sensibilizar a mídia e sensibilizar os poderes para dizer assim, olha, eu vou perder dinheiro. Não vai, Rodrigo. Eu queria que um economista, qualquer economista desafio, qualquer economista renomado, a vir me provar por A mais B, que a partir do momento que você baixar 10% o imposto em cima dos combustíveis, esse dinheiro não vai rodar no Estado, não vai ser comprado outras mercadorias, esse dinheiro não vai ser usado dentro da própria localidade que o consumidor consome, ou seja, compra seus bens de consumo. Ô, Roberto, você colocou bem aí a questão do congelamento do ICMS. O ICMS está congelado, está numa alíquota de um preço menor. Então você quer me dizer que o ICMS não é o vilão dessa história? Não é o ICMS o grande causador desse constante aumento de combustíveis? Olha, Rodrigo, os aumentos constantes, eles são explicados pela pandemia, problemas logísticos e a guerra na Ucrânia. Isso que tem impulsionado os preços internacionais. Isso tem inflacionado o mundo inteiro. O problema do ICMS é que ele é um imposto danoso, sim, mas ele não é o responsável pelas altas, não. Apesar de que ele amplifica. A gente já disse isso aqui em programas anteriores, ele amplifica os aumentos que ocorrem. Ele é um percentual sobre o preço final. Então, toda vez que o preço final aumenta, ele aumenta a sua arrecadação. E isso não acontece da mesma forma com o salário do trabalhador, por exemplo. A gente não Ô, tem essa mesma relação. ô, Roberto, a validade dessa proposta do governo não ficou bem claro pelo que eu li e pelo que você está me dizendo aí. Se ela começasse a vigorar hoje, quais seriam os impactos que a gente poderia mencionar para o futuro? Olha, está todo mundo preocupado, Rodrigo, porque o presidente ontem, quer dizer, alguns dias atrás, o presidente ele simplesmente chegou e pediu para que os caminhoneiros fotografassem os preços dos postos, porque a partir do momento que isso for aprovado, o desconto seria imediato. Não funciona assim. Ou seja, essa proposta realmente não está clara, precisa de uma movimentação dentro do Congresso, o governo teria que ter uma articulação política muito forte para aprovar o projeto de lei que está em vigor, que vai baixar dos atuais 29%, 34% para 17%. Isso vale para energia elétrica, gás de cozinha e combustível. A primeira proposta que tem que ser aprovada é essa e sancionada. Depois dessa proposta sancionada, tem que aprovar uma PEC, ou seja, uma proposta de emenda constitucional que precisa de votação dupla e absoluta, ou seja, 50% mais um da totalidade das casas tem que aprovar. Isso é muito difícil em ano eleitoral, mês junino com recesso parlamentar. Ou seja, vai ser uma articulação gigantesca que o governo vai ter que ter. Mas o que ele fez? Ele jogou para os caminhoneiros, olha, fotografem, porque assim que isso for aprovado, for promulgado, o desconto é imediato. Ainda não é imediato, porque todos os estoques que tem nos portos hoje já estão cobrados os impostos. Ou seja, vamos supor que todo esse processo que eu falei agora para você tivesse acontecido ontem. Ontem o presidente tivesse sancionado essa PEC, sancionado a outra PL que baixa os impostos até 17%.
Se isso tivesse acontecido ontem, hoje, todos os estoques dos mais de 42 mil postos estariam com produtos cobrados com alíquota anterior, porque os combustíveis são substituição tributária, são cobrados na fonte, lá na Petrobras. Quando a distribuidora compra na Petrobras, ele já paga o valor total. ICMS, impostos, tudo, CID, tudo já é pago para a Petrobras. Então, teria que haver uma troca desses estoques. Então, seria uma coisa que levaria uma semana, 5, 10 dias para poder acontecer. Então, realmente, o governo mostra essa decisão não é tão simples assim. Roberto, você fez uma colocação aí muito importante. A gente está em ano eleitoral. Essa decisão aí de zerar o ICMS, jogando a peteca para os governadores, será que não tem um cunhozinho aí de discurso na campanha eleitoral, hein? Olha, Rodrigo, com exceção daqueles meios de comunicação que apoiam o governo, toda a imprensa tem essa opinião. Todos os especialistas, todo mundo, inclusive a minha opinião pessoal. Isso não passa de uma tentativa eleitoreira. Qualquer pessoa que tem um mínimo entendimento de política sabe que uma aprovação como essa, numa PEC, em menos de 3 meses, num ano eleitoral, num ano de retomada, de festa de São João, num ano de eleição presidencial, e o Congresso está focado nas eleições majoritárias, é algo que beira o impossível para um governo articulado, tá? Para um governo que tem uma articulação forte dentro da Câmara, dentro do Senado. Imagine o governo atual que não tem essa articulação, que não tem esse trabalho desenvolvido ao longo dos seus 4 anos. Eu acho que não passa uma tentativa desesperada de dar respaldo aos seus eleitores, dar respaldo às suas bases, de que está tentando fazer alguma coisa, que é os governadores que não querem, que é o Congresso que não quer, que não faz a coisa andar. Joga a batata quente para eles, né, Roberto? Eu queria agradecer muito a você, mais um tema aqui importante, e o nosso Entrevista Coletiva vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Eu lembro